Yala. Pessoal, Baruch Hashem, eu queria, em vez de dar um shiur assim, de Parashat Shavua, pegar um assunto e debater ele, eu queria estudar com vocês alguns pontos da Parashá, mas baseado em um livro só. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Kli Yakar. O Kli Yakar, ele foi impresso nos próprios Humashim, Mikraot Gdolot. Nós temos o Kli Yakar impresso. O Kli Yakar, ele foi aluno do Maharal de Prague, se não me engano. Ele é um pirush que tem muitas coisas profundas. E as perguntas dele são perguntas muito boas. Ele é recente, então? Ele é recente, é recente. Então eu queria aproveitar e estudar com vocês alguns perushim do Kli Yakar e Kamuvan debater esses assuntos. A Parashá começa falando sobre Itró, que ele escutou o que aconteceu com o povo de Israel. E na verdade, se a gente for ler o Pasuk, a gente vai ver bidiuk o que Itró escutou. Vai Ishma Itró, Cohen Midian Choten Moshe. Escutou Itró, o sacerdote de Midian, sogro de Moshe. O que ele escutou? Et kol asher asa Elokim le Moshe, o le Israel amor. Tudo que Deus fez para Moshe e para Israel, seu povo. Certo? Que Yotzi Hashem et Israel Mitzrayim, que Deus tirou o povo de Israel do Egito. E aí ele pega a filha dele, Tzipora, pega o filho de Moshe Rabbeinu, Gershom, o outro filho, Eliezer, Vayavo Yitro, Choten Moshe, Uvanav, Veishto el Moshe, e ele vem até Moshe Rabbeinu. Ou seja, está escrito claramente que ele escutou a saída do Egito e decidiu ir até Moshe Rabbeinu. O povo saiu do Egito. Porque Bemet, Rashi fala pra gente, em Parashat Va'eirá, quando Moshe Rabbeinu vai para o Egito, ele vai com a sua esposa e vai com os seus filhos. Tanto é que no meio do caminho tem lá um acontecimento que o filho de Moshe não tinha Brit Milá, e Moshe demorou um pouco para fazer Brit Milá no filho. Ele primeiro estava arrumando o lugar para onde eles iam dormir. E aí veio uma cobra comer Moshe Rabbeinu. Tzipora entendeu que o motivo desse castigo é pelo fato que o filho está sem Brit Milá, e ela pega a faca e faz Brit Milá no filho, e aí Moshe Rabbeinu, a cobra deixa ele. E Moshe Rabbeinu, então, ele foi para o Egito salvar o Israel com a família dele, com a esposa e os dois filhos. Só que, como a gente vê que, de repente, Itró, que mora em Midian, está levando a esposa de Moshe e os filhos de Moshe até Moshe Rabbeinu? Porque o Rashi fala para a gente que quando Moshe Rabbeinu chega no Egito, ou próximo do Egito, e Aaron, a Cohen, vem ao encontro de Moshe, Aaron fala: quem são esses? Ah, minha esposa, meus dois filhos. Fala: olha, a gente está doendo pelos que estão lá no Egito. Você quer trazer mais gente para o Egito? Está difícil os que estão lá, você quer trazer mais gente? O Moshe Rabbeinu manda ela de volta para a casa do pai dela. Assim fala para a gente Urashi. E por isso o Itró está pegando agora a esposa de Moshe, Tzipora, os dois filhos de Moshe, e levando eles até Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque o povo de Israel saiu do Egito. Já estavam fora do Egito. A gente viu já, Parashat Beshalach, o mar já se abriu, já estavam em Eilim, já reclamaram, já desceu o mar, e Itró veio. Só que os nossos sábios fazem aqui uma pergunta que não dá para entender ela, e Urashi traz essa pergunta. Mashmuah Shamauba. O que Itró escutou e veio? Como que ele escutou e veio? Escutou que o povo de Israel saiu do Egito. Ele está com a esposa de Moshe, com os filhos de Moshe. Então o que você me pergunta, Mashmuah Shamauba? O que os nossos sábios querem com essa pergunta? E Bemet, Urashi traz duas opiniões. Urashi traz, primeira opinião, Milchemet Amalek, Kriyat Yamsuf. Ou seja, uma discussão entre dois rabinos. Urashi traz essas duas. Urashi fala: o que Itró escutou? Ele escutou a abertura do mar e ele escutou a guerra que teve contra Amalek. O povo de Israel já teve uma guerra contra Amalek, vencemos a guerra contra Amalek, Yoshua, Vayachalosh Yoshua, como a gente viu no final de Parashat Beshalach da semana passada. Yoshua lidera a operação guerra, Moshe Rabbeinu em cima da montanha rezando. Esses dois acontecimentos Itró escuta. Só que na verdade é uma discussão entre dois sábios. E tem uma terceira opinião, Matan Torah. Tem lá Rabi Yoshua, Rabi Eliezer, Rabi Eliezer Amudai. Um fala que ele escutou Kriyat Yamsuf, assim fala Rabi Yoshua, assim fala, não me lembro quem, vou ver no Kli Yakar. O outro fala escutou Milchemet Amalek, o outro fala escutou Matan Torah. E o Rashi não traz Matan Torah. Mas ele chega antes de Matan Torah. Oh, e a fé o Jesus está perguntando muito bem. Itró chega antes de Matan Torah. Por quê?
Matan Torah é no final da Parashá, e Yitro veio no começo da Parashá. Só que o Rashi fala pra gente que En Mukdam Meuchar Batorá. Não tem uma ordem na Torá, uma ordem cronológica. E Bemet, os nossos sábios, já na Gemara, no Talmud, discutem se Yitro veio antes de Matan Torah ou se ele veio depois de Matan Torah. Tem uma discussão grande se ele veio antes ou depois. Pode ser que o Rashi sustenta que Yitro veio depois. Mas aí Por isso, não iam estar em Matan Torah? muito boa pergunta. Pode ser que não estavam em Matan Torah. Depois eles receberam a Torá. Moshe transmitiu para eles. Mas tem opinião que fala que Yitro veio depois de Matan Torah. Derech Hagav, Urashi traz da nossa Parashá que mesmo os rabinos que falam que Yitro veio antes de Matan Torah, com certeza a ideia que ele deu para Moshe. Qual foi a ideia que Yitro deu para Moshe? Moshe, você não pode atender o povo só você de manhã até a noite. Você tem que dividir as samkuyot, como se fala? Delegar o seu poder, né? Delega. E aí Yitro fala para Moshe, pega a pessoa, Sarei Alafim, Sarei Meot, Sarei Hamishim, Sarei Asarot, pessoas que vão cuidar de 1000 pessoas, gerentes de 1000, gerentes de 100, gerentes de 50, gerentes de 10. Fala o Rashi, essa dica que Yitro deu para Moshe com certeza foi depois do Matan Torah. Mesmo se Yitro veio antes, a dica foi depois. Mas tem uma discussão. Pode ser que o Rashi souber que Yitro veio depois. Pode ser que o Rashi preferiu essa opinião e por isso ele não trouxe que Yitro escutou Matan Torah. Porque Yitro talvez veio antes, de acordo com o Rashi. É uma discussão na Gemara, como a gente falou. Mas de todo jeito, tem aqui uma discussão, 3 opiniões. O que Yitro escutou e veio? Mas espera aí, Yitro escutou tudo. Está escrito que ele escutou. Está escrito que ele escutou Et kol asher asa Hashem le Moshe ou le Israel. Tudo que Hashem fez para Moshe e para Israel. Então o que você me pergunta? Resposta pessoal. E agora a gente vai estudar o Kliakar. Mas antes do Kliakar, todo mundo escutou. Isso que o povo de Israel saiu do Egito. Isso que o povo de Israel passou pelo mar. E o mar fechou nos egípcios. A guerra contra Amalek. E se foi Matan Torah, todo mundo escutou. O problema é que ninguém fez nada com isso. Só escutaram. Mashmu Ashama Uba. A pergunta é, o que Yitro escutou fez para ele vir? O que ele escutou que fez ele vir? Ou seja, teve alguma coisa que mudou dentro dele, que por causa disso ele veio, ele fez uma ação. Não adianta a gente escutar. A gente pede todos os dias na Tfilá, pessoal. Veten belibeinu binah. Lishmoa. Certo? Leavinu, leaski, lishmoa, lilmodu, lelamed. Lishmor velasot lekayem. Não adianta só escutar. Escutar, você escuta, vai esquecer daqui a pouco. Escutar, interiorizar, entender, colocar para dentro e colocar isso em prática. Mashmu Ashama Uba. E aqui fala o Kliakar, tem uma discussão. Qual é a discussão? Tem uma opinião que diz, assim fala Rabi Yoshua. Rabi Yoshua fala que ele escutou Milchemet Amalek. Rabi Eliezer Amodai fala que ele escutou Matan Torah, e Rabi Eliezer fala que ele escutou Kriyat Yamsuf. E o Kliakar vem e explica cada uma dessas opiniões. Fala o Kliakar, por que Milchemet Amalek? Por que Milchemet Amalek fez ele vir? Fala o Kliakar uma explicação bem simples, uma explicação até um pouco... Yitro teve aqui um interesse particular. Qual foi o interesse? Yitro morava junto com os Amalekim. Ele morava... Yitro é da família Keini, e ele morava junto com os Amalekim. Quando Shaul Amelech vai atacar os Amalekim, ele fala, opa, família de Yitro, vocês são família, saem daqui, vão embora. Yitro fala, olha, eu moro dentro dos Amalekim, eu preciso me proteger, então eu vou pegar a minha filha, esposa do Moshe, os filhos do Moshe, vou levar até ele para estar protegido, que quando eles forem guerrear contra os Amalekim, não vão me atingir, porque eu sou família de Moshe Rabbeinu, minha filha é casada com ele. Então é meio que Yitro fez isso por um interesse pessoal dele. Assim explica o Kliakar, a opinião de Rabi Yoshua. A segunda explicação que ele escutou, Matan Torah. Matan Torah Shama Uba. Qual foi o motivo disso? Fala o Kliakar, também foi um interesse, mas não um interesse pessoal dele, um interesse ligado à filha dele. Ele fala, olha, o povo de Israel recebeu a Torá. A gente sabe que antes do recebimento da Torá, Deus fala para eles, vocês têm que se afastar das suas esposas, 3 dias, al tikshu elisha.
receber a Torá, falar com Deus, você não podem estar impuros. Se afastem das esposas por 3 dias. Fala, Moshe Rabbeinu, ele recebe a Torá todos os dias, porque ele fala com Deus todos os dias. Ele não vai querer mais casar com a minha filha. E Tro faz questão de pegar ela, vou levar ela até Moshe Rabbeinu para manter o casamento firme e forte. Ou seja, ele quer proteger a filha dele, os filhos, para se juntarem com Moshe Rabbeinu. E a última opinião, que é que ele escutou Kriyat Yamsuf, isso aqui é uma explicação mais espiritual. E Tro ele fala o seguinte, olha, quando Moshe Rabbeinu mandou a esposa dele embora, ali Moshe Rabbeinu foi com a esposa até o Egito, e ele mandou ela embora, fala o Kliakar que ele meio que se divorciou da sua esposa. Falou, olha, volta para casa do seu pai, e a gente está aqui terminando, nesse momento, o nosso casamento. E aí Tro entendeu que como o casamento está terminando, não dá para juntar depois mais uma vez. Sabem que tem uma expressão que fala, Kasher zivugo shel adam, que Kriyat Yamsuf, que o zivug, o shidur de duas pessoas, ele é tão difícil igual a abertura do mar. Ou seja, não é fácil um shidur. Aí a Gemara pergunta, peraí, está escrito que 40 dias antes do cara nascer, já sai uma voz lá dos céus falando, filha de fulano para fulano. Então não é difícil, já está tudo programado, o maktub já está escrito. Fala a Gemara, não. Primeiro shidur, segundo shidur. O primeiro já está escrito, é fácil. O segundo é difícil que Kriyat Yamsuf. E o Kliakar explica que devolver 2 pessoas que estavam juntas e se separaram é muito difícil. É muito difícil. Essa é a dificuldade. Mas quando Yitro viu Kriyat Yamsuf, ele falou, opa, tem chances. Porque o mar estava tudo junto, bonito. De repente o mar se abriu. Fala Yitro, acabou, o mar não vai mais voltar. Só que o mar voltou. Ou seja, aquilo que se separou, voltou. Ah, dá para voltar ao normal como era antes? Significa que eu posso pegar minha filha e devolver ela para Moshe Rabbeinu. Então quando ele escuta Kriyat Yamsuf, fala o Kliakar, ele entende que o que se separou pode se juntar de volta e dá para criar de novo uma harmonia, e por isso ele traz a filha dele para Moshe Rabbeinu. Mas é interessante, Rav, parece que tem 3 motivos aqui que são Lo Lishma, né? Mas tem também o lado Lishma do outro, né? Opa, Zé Emet, então eu vou lá. E a fé. Behemet, o Kliakar interessante, que ele pega esses 3 motivos e fala que são motivos meio que pessoais de Yitro. Um pessoal dele para proteger ele da guerra contra Amalek, um ligado à filha dele e o outro também ligado à filha dele, mas algo mais espiritual. Behemet é interessante o porquê o Kliakar está pegando explicações que são pessoais de Yitro, né? Interessantes, coisas que interessam a ele, meio que interesseiro, e não fala, olha, Yitro veio porque ele escutou a verdade e veio se converter para Hashem. Bemet Sheila Tová Meod. Depois de um chuchuquinho, não vai falar porque Yitro veio? Ela mesmo fala, não? Não tem o passuco? Ela fala que ele veio porque ele escutou tudo aquilo que aconteceu. Só que a pergunta dos nossos sábios é, ok, todo mundo escutou, mas o que fez Mamash ele vir? Kriyat Yamsuf tal. O Kliakar explica que foi coisas meio que interesses particulares dele. Bom, vamos continuar um pouco para frente. Vou para um outro Kliakar. Bom, Moshe Rabbeinu recebe Yitro, Ani chotencha Yitro ba'elecha, né? Vayetze Moshe likrat choteno. Moshe Rabbeinu sai para receber ele. E aí eles vão sentar para comer uma seudá. E está escrito o seguinte. Está escrito Vayichad Yitro. Yitro, depois que Moshe Rabbeinu conta para ele tudo de bom que Hashem fez com o povo de Israel, Vayichad Yitro. Yitro fica feliz. Vayichad Chedvá, vem da palavra Chedvá. Ele fica feliz, ele fica contente. Ah, como Deus é bom com o Am Israel, eu quero me juntar a esse povo. Só que Rashi traz pra gente uma segunda opinião. Rashi fala, olha, o Pshat é Vayismach Yitro. Yitro ficou contente. Mas tem aqui um Midrash. Nasab Esaro Hidudin Hidudin. Ele ficou, a carne dele ficou cheia de machucados, como se fosse. Ele ficou aflito, porque ele não aguentou ver, ficou muito chateado em ver os egípcios morrendo no mar. Agora, como a gente entende? A gente entende que tem aqui uma
uma discussão. Eu posso entender isso que é uma discussão, ou seja, tem gente que fala, olha, Yitro, grande tzadik, ficou super feliz. Tem gente que fala, olha, não, ele ficou triste. Talvez ele tenha aqui por dentro algo que ainda não está consertado. Ele ficou triste por dentro com a perda dos egípcios, com isso que o Egito caiu. Assim daria para entender. Ou daria para entender. Mas por quê? Ou daria para entender, já vou tentar explicar. Ou daria para entender que não, ele ficou feliz, mas a simcha dele não é completa. Ou seja, ou tem aqui uma discussão se Yitro está feliz ou Yitro está triste. Ou tem uma discussão, ou tem aqui Hazal falam, olha, ele está feliz, mas não é uma felicidade de um Yehudi. Quando um Yehudi escuta que um outro Yehudi foi salvo, eis esse Simcha Gdolah, certo? Mas Yitro, ele ficou feliz, ele veio para Am Israel, mas Hazal fazem aqui uma bikoret, uma crítica contra Yitro, por dentro não estava 100% feliz. A Simcha dele estava um pouco chateado com o que aconteceu. Era uma simcha. Assim daria para entender. Com o Egito. Ele foi uma grande pessoa. Ele era um dos conselheiros de Paró. Paró tinha 3 conselheiros: Yitro, Bilam e Iov. Um dos conselheiros de Paró era Yitro. Yitro foge. Ele foge para Midian, porque quando Moshe Rabbeinu cresce na casa de Paró, como se fala, os caras que olham na estrela, os astrólogos, falam para Paró, esse menino, meu amigo, esse menino é muito esperto, ele vai salvar o povo judeu. E aí Paró faz aquele teste, né, do ouro e do carvão, mas lá tem uma discussão, o que fazer com Moshe Rabbeinu. Ele pegou uma coroa, né? Hã? Não Moshe pegava a coroa de Paró. E tem lá uma discussão, o que fazer com Moshe Rabbeinu. Então Bilam fala para matar. Iov não fala nada. E aí ele acaba acontecendo com ele e tal. E Yitro, ele fala para manter e ele tem que fugir por causa disso. Ele tem que fugir, por isso ele fugiu para Midian. Becholofen, Yitro era super importante em Mitzrayim. Certo? A Gemara, ela fala, olha, ele ainda tem sentimentos pelo Egito. Então ele está feliz com a salvação do povo judeu, mas essa salvação não é um sentimento de felicidade 100%. Assim daria para entender. Só que a gente agora vai estudar o Kliakar e a gente vai ver uma explicação totalmente diferente e bonita sobre o que o Kliakar fala sobre isso. Mas antes disso, vamos continuar um pouco na Parashá, porque o Kliakar não fala desse assunto, mas isso vai levar a entender. Está escrito que Yitro, ele fala, olha, Baruch Hashem, Asher Itzil Etchem, Miad Mitzrayim, graças a Deus, vocês foram salvos do Egito. E aí, Yitro, ele quer agradecer a Deus, e ele vai trazer um korban. Vaikach Yitro, Choten Moshe, Olá, Uzvachim Lelokim. Yitro, ele pega um korban Olá. O que é um korban Olá? Um korban que todo ele é queimado para Deus. Uzvachim é um korban que parte dele é aproximado no Mizbech, e parte a carne vai ser comida pelas pessoas. E aí ele senta para comer esse zevach, esse korban, com Aaron, com o povo de Israel, Ziknei Israel. Moshe Rabbeinu está servindo lá naquela seuda, Urashi fala. Só que aqui tem uma coisa interessante, pergunta o Kliakar. Em todos os lugares, pessoal, quando a Torá fala para a gente de korban, o nome de Hashem que aparece é Yud Kei Vav Kei. Korban é algo que simboliza piedade. Ele vem lechaper, ele vem trazer o perdão. Mas aqui está escrito que Yitro, ele pega um korban e ele traz para Eloquim. Eloquim é o nome da severidade. É o nome do din. E não aparece isso em nenhum korban. Pergunta o Kliakar. Deus se revela às vezes no mundo através de Yud Kei Vav Kei, que é piedade. Às vezes através do nome Eloquim, que é din. Korban sempre está ligado com piedade. Então como pode ser que Yitro pega um korban e aproxima para Eloquim, simbolizando aqui o din e a severidade? Assim pergunta o Kliakar. E o Kliakar responde uma resposta fantástica. Olha o que ele fala. Se a gente for detalhar no início da Parashá, a gente vai ver algo interessante. Está escrito que Yitro, o que ele escuta? Et kol asher asa Elokim le Moshe u le Israel amo. Tudo que Deus, Elokim, o nome severo, fez para Israel e para Moshe. Asher Itzil, continua para Parashá. Asher
que Otzi Hashem et Israel, que Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, piedade, revelação de piedade, tirou Israel do Egito. Pergunta o Kliakar, deveria ser o contrário. Deveria ser o que Deus, piedade, fez para Israel e para Moshe, que o Din, Elohim, fez com o Egito. Fala o Kliakar, não. Os tzadikim, Moshe Rabbeinu, e ele conseguiu elevar todo o povo de Israel para ser tzadik naquele momento. Eles conseguem transformar o din em rachamim. Eles conseguem transformar a severidade em piedade. Então, Elohim, naquele momento, a piedade foi tão grande que Hashem salvou o povo de Israel e salvou Moshe. Foi tão grande que Elohim se tornou rachamim, se tornou piedade, como se fosse que não teve din. E os Reshaim, o contrário. Os Reshaim, eles transformam a piedade em din. Eles são tão ruins que eles transformam a revelação de Hashem de piedade em din. Então, aqui, Otzi Hashem et Israel me Mitzrayim. Mitzrayim, o castigo deles foi através do nome da piedade de Hashem, que eles transformaram aquela piedade em din. Fala o Kliakar, Yitro aqui está trazendo um korban para Elohim, sabe por quê? Justamente para agradecer, olha, Kadosh Baruch Hu, muito, muito obrigado que você pegou a sua piedade, né? Eu estou trazendo um korban para a revelação chamada Elohim, que você, a Kadosh Baruch Hu, trouxe a sua piedade, e o seu din transformou ele em piedade para salvar o povo de Israel. Tá claro até aqui? Al ken zavach Yitro leElohim, al kol hatovah, veyasameach vetov lev, venatan hodaya lishmo yitbarach al kol hatovot asher heitiv imahem. Ou seja, Yitro, ele trouxe um korban para Elohim. O que ele está contente? Ele está contente com Elohim, com a salvação do povo de Israel. Mas fala o Kliakar, mas ele está triste com uma outra coisa. O que ele está triste? Ele está triste porque o Egito caiu. Então ele não trouxe um korban para Yud-Kei Vav-Kei, para a relação Yud-Kei Vav-Kei. Porque a relação Yud-Kei Vav-Kei naquele momento, ela se transformou em din para castigar os egípcios. E com isso ele não está feliz. Por isso o Vaichad Yitro tem duas explicações, pessoal. Vaichad Yitro também é que ele ficou feliz. A felicidade dele, falou que é uma felicidade 100%. Ela não tem erro. Ele está super feliz. Super feliz. Com a salvação do povo de Israel. Mas por outro lado, ele está triste, super triste, com isso que o Egito sumiu do mapa. Com isso que não existe mais o povo egípcio. Ele está triste por isso. Deu para entender? Não é que a gente explicou o Vaichad Yitro, sempre na minha cabeça, o Vaichad Yitro, eu tinha duas explicações. Ou que Hazal estão discutindo se Yitro Bemet estava feliz ou se ele estava triste. Ou que não, ele estava feliz, mas a felicidade dele era incompleta. Não, falou Kliakar. Yitro traz um korban para demonstrar a felicidade dele imensa, completa, que Hashem salvou o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo ele está triste com isso que os egípcios não existem mais. Faz pouco eu li um artigo de um Yehudi, que lo além ele perdeu o filho na guerra, agora na última guerra. Hagai Luver ele se chama. E ele, quando fizeram a escada dos Hatufim, quando libertaram os Hatufim, não me lembro em qual etapa da escada, acho que libertaram o Hatufim e tiveram que libertar também prisioneiros terroristas. Então ele falou, olha, eu estou 100% feliz com a libertação dos Hatufim e 100% bravo com a libertação dos terroristas. E o meu nervosismo não afeta a minha alegria e a minha alegria não afeta o meu nervosismo. Certo? Ou seja, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que Yitro está sentindo. Ele está feliz com a salvação de Am Yisrael. Ele veio se converter para ser Yehudi. Tá certo que o Kliakar antes explicou que ele veio por interesses pessoais, tem que entender o porquê o Kliakar faz isso. Mas, a priori, ele veio pelo Emet. Ele veio para se aproximar de Am Yisrael. Certo? Mas, por outro lado, ele tem um sentimento que é pelo Egito, ele está triste. Ele se lembra onde ele cresceu, onde ele teve a posição dele, e por isso ele está triste. Mas essa tristeza não atrapalha a felicidade dele. A priori, ele também é 100% feliz, assim, fala o Kliakar, e o korban que ele traz é para demonstrar a felicidade dele. Mas ele não traz um korban para falar
graças a Deus os egípcios caíram. Anachnu Am Israel, Bnei Israel, a gente está feliz com as duas coisas. A gente está feliz que fomos salvos e estamos felizes que esses Reshaim foram exterminados. A gente está feliz com isso, com as duas coisas. E Tró só está feliz com a salvação de Am Israel. Está sempre gente feliz. Não com o extermínio do Egito. Yala. Continua a Parashá. Itró chega para Moshe Rabbeinu e ele dá para ele uma grande ideia. O primeiro homem de negócios da história do mundo, Itró, ele fala a Moshe, você tem que delegar o poder. Você não pode cuidar de tudo sozinho. Você tem uma baita liderança. Você tem que ter pessoas que vão te ajudar, certo? E aí ele delega. Só que está escrito na Torá algo interessante. Vayhi mimochorat, vayeshev Moshe lishpot et ha'am, vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'arev. O povo estava perante Moshe Rabbeinu do amanhecer até o anoitecer. Fala Urashi, será que dá para falar uma coisa dessas? Que desde de manhã até de noite, Moshe Rabbeinu sentado e o povo lá vendo julgar? Emprestei para ele, eu bati no carro dele, o burro dele... De manhã até a noite? Fala Urashi, não é de manhã até a noite. Urashi fala, olha, daqui a gente aprende que toda pessoa que dan din emet la'amito, todo dayan, todo juiz, quando ele julga um caso correto, da maneira verdadeira, e ele se dedica para isso, é como se fosse que ele se tornou sócio de Deus na criação do mundo. Porque o que está escrito na criação do mundo? Vayerev, vaiboker yom echad. E aqui está escrito que Moshe Rabbeinu estava sentado julgando minaboker ad ha'erev. Vayerev, vaiboker, boker ve'erev. Você é chutav de Akadosh Baruch Hu na criação do mundo. Assim fala Urashi, pergunta o Kliakar. Não dá para entender. Criação do mundo é Vayerev, vaiboker. E aqui está escrito Minaboker, Adaerev. É o contrário. Então, por que você aprende daqui criação do mundo? O que isso tem a ver com a criação do mundo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que aqui é Boker Aderev e lá é Vayerev, Vaivoker? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, vou resumir o que o Kliakar fala, vale a pena ver dentro as palavras do Gaon. Fala o Kliakar o seguinte. Está escrito que Hashem criou o mundo bemidat adin. Midat adin é a midah que faz o mundo se manter firme e forte. Al shlosha dvarim ha'olam omed. Ha'olam kayam. Ala emet, ala din, vala shalom. Certo? O mundo se sustenta porque tem din. Se não tivesse din, se não tivesse julgamento, então, não ia ter como o mundo se manter. Ladrão ia poder ser ladrão sem problema nenhum. Um ia poder matar o outro. O mundo não ia se manter. O din mantém o mundo vivo, firme e forte. E quando Hashem criou o mundo, ele criou Bebidat Adin, tá certo? Que Hazal falam, que Hashem viu que não tem como o mundo lamod al Midat Adin, então ele shitev, ele colocou também piedade. Mas o din ficou din. Tem din no mundo. Certo? Vem o Kliakar e fala pra gente o seguinte. Quando nós, Bnei Israel, Am Israel, os nossos Dayanim, os nossos Rabanim, eles fazem din aqui embaixo. E quando que o din é feito? Quando o Beit Adin senta? De noite ou de manhã? De manhã. Então, na hora que nós fazemos din aqui embaixo, e a Kadosh Baruch Hu vê que a gente está fazendo o din da maneira correta, tanto o povo se comportando, ninguém rouba, ninguém mata. E os Dayanim, quando tem algum problema entre Reuven e Shimon, eles resolvem o problema da maneira correta, verdadeira. Não recebem suborno. Certo? Está escrito entre parênteses, está escrito que os Dayanim têm que ter 4 ma'alot. Moshe Rabbeinu procurou Dayanim, juízes, 4 ma'alot. Quais são? Anshei Chail, pessoas fortes. Yerei Elokim, pessoas tementes a Deus. Anshei Emet, pessoas verdadeiras. Sonei Batza, pessoas que odeiam o dinheiro. E aí perguntaram uma vez, eu acho que foi para David Ben Gurion, não me lembro com quem foi a história, falaram, olha, a gente achou juízes que são tementes a Deus, que são fortes, são verdadeiros, mas não conseguimos achar pessoas que odeiam o dinheiro. O que a gente faz? Falou, paga um pouco para eles que eles vão odiar o dinheiro. Se você pagar para eles, eles vão odiar o dinheiro. Bechol Mikre,
o julgamento acontece de dia. Então, numa hora que o Beit Adin está julgando de dia e o julgamento está sendo feito da maneira correta, sem suborno, e as pessoas se comportam de uma maneira verdadeira, a Kadosh Baruch Hu não julga. Por isso que amanhã é um zman de Chesed. Por que tem Chesed de manhã? Certo? Leagid baboker chasdecha, porque de manhã tem um julgamento aqui embaixo, então a Kadosh Baruch Hu deixa o povo julgar. Mas de noite que não tem din, de noite que o Beit Adin não está funcionando, certo? Então aí é um zman de dinim no mundo. Por que de noite é um zman de dinim? Porque de noite é mais pesado. Emunat Chaba Leilot. Porque a Kadosh Baruch Hu julga que Viachol não tem din embaixo, então tem din lá em cima. Tem din lá em cima. Certo? A gente precisa saber como se comportar de noite. Então fala o Kriyakar, Vaiere Vaivoker. A Kadosh Baruch Hu, o din dele no mundo é de noite. Vaiere Vaivoker. E você quer ser chutav la Kadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit? Você quer ser sócio e quer lekayem? Você quer manter o mundo firme e forte como se fosse ser sócio de Hashem mantendo o mundo firme e forte? Seja um Dayan verdadeiro. Se você vai ladun dinemet lamito, se você vai ter Dayanim, se no teu país, no teu povo vai ter uma marecha shel mishpat, justa, verdadeira, correta, al pi a Torá kedoshá, não vai ter din de manhã. O din vai estar nas mãos dos homens. E a Kadosh Baruch Hu vai estar a chesed. De noite que não tem din, então a Kadosh Baruch Hu mamid o din, porque o mundo precisa de din. Esse é o pshat. Lá, aqui está escrito Minaboker Adaerev, porque esse é o din do homem. Hashem Vaiere Vaivoker. Tem o din de Hashem, o din do homem, e isso que Mekayem et haolam. Só que a gente tem que fazer a nossa função. Para receber o resto de Hashem de manhã, a gente tem que ser pessoas que vão julgar de uma maneira verdadeira. Não igual o Mishpat que tem hoje aqui no Beit Mishpat Elyon, certo? Que são pessoas falsas, que só fazem julgamento falso, que não tem nenhuma verdade por detrás deles. Não tem verdade, então Letzarei não tem din aqui embaixo, tem que ir para o Beit Adin Torani para procurar lá uma verdade. Mas quando a gente faz din aqui embaixo corretamente, Kadosh Baruch Hu Chesed, de noite não tem din embaixo, então tem din lemala. Vaiere Vaivoker, Shutav la Kadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Assim explica o Kli Yakar. Hazakim ou Bruchim? Ele explica o Rashi. Ele explica o Rashi. Concordando com o Rashi. Sim. Ele explica esse casal que Rashi traz. Shkoyach, pessoal. Hazak o Baruch. Sorot tovot, Yeshuot venechamot. Como é que você está? Tfilat Arvit. Melhorou?